Prezados senhoras e senhores participantes, boa noite. Sou o professor Paulo Goulart e serei o moderador deste webinar. O Programa de Capacitação das Empresas em Desenvolvimento, Procede FIA, tem o prazer, mais uma vez, de disponibilizar o encontro da série Webinars, Gestão Exponencial, Covid-19, Desafios Empresariais. Esta série de webinars tem como objetivo abordar assuntos práticos da gestão de pequenas e médias empresas e instituições em sintonia com os desafios decorrentes da pandemia do Covid-19. O Procede é um programa de capacitação da empresa em desenvolvimento da FIA, Fundação Instituto de Administração, e é um núcleo de excelência na gestão empresarial, reconhecido nos campos da educação executiva, consultoria e de pesquisa. Para a realização desta série de webinars, o Procede FIA agradece o apoio das seguintes instituições: da ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, da ABLOS, Associação Brasileira dos Lojistas Satélites, da Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sedes, e Rotary de São Paulo Saúde. No webinar de hoje, teremos a grata presença do professor André Saconato, abordando o seguinte tema: gestão exponencial, crédito para pequenas e médias empresas, especialmente no contexto das instituições e empresas. O professor André Saconato, ele é sócio responsável pela Integrare Brasil, empresa de consultoria econômica, financeira e de mercado de capitais. Coordena o grupo de estudos sobre ambiente de negócio, Doing Business, World Bank, na FEComércio São Paulo, onde é membro do Conselho de Economia Empresarial e Política. Foi responsável pelo projeto de integração financeira da América Latina, junto do BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, e Ambima. É professor, ministra as aulas em cursos de MBA da FIA, em outras instituições, nos cursos de Economia de Empresas, Macroeconomia Teórica e Macroeconomia Brasileira. Seja bem-vindo, professor. Muito obrigado, Paulo. Obrigado pela introdução. Eu queria primeiro agradecer o convite da FIA, em nome dos professores Almir e do professor Marcos Prachetes. É uma honra estar aqui discutindo nesse ambiente tão interessante de debates com pessoas de tão alto nível. Tá? O tema que me foi proposto é um tema que eu venho estudando nos últimos 3, 4 meses, especificamente. Já vim estudando antes, mas não com tanta intensidade. E alguns afazeres que eu tenho na minha empresa e na Federação do Comércio, a gente tem uma interlocução com o governo federal e estadual, principalmente federal, muito forte nesse tema. Então, o meu objetivo aqui é trazer para vocês um mix de o que se diz teoricamente sobre crédito para empresas, a diferença desse crédito, dessa crise que nós temos hoje, como o governo deve enfrentar ela, com a crise que nós tivemos em 2008, e depois os programas que o governo disponibilizou de ajuda a pequenas, médias e microempresas. Tanto as características, como as críticas que a gente pode fazer em relação ao desenho e o tempo que demorou para chegar esses ajudas, e depois conversar um pouquinho no final sobre as conclusões e sobre as lições que essa pandemia trouxe para a gente em relação a esse tema que sempre foi tão jogado a segundo plano, mas é um dos temas mais importantes de desenvolvimento econômico do país, porque a gente sabe que as micro, pequenas e médias empresas têm aí 85% a 90% dos empregos do Brasil, ok? Então, eu vou compartilhar com vocês uma apresentação para que a gente possa seguir uma linha, ok? Então, aqui, né, vamos começando. Bom, primeiro, eu quero falar um pouquinho, para a gente falar sobre os programas de crédito e fazer um comentário crítico em relação a esses programas, eu quero mostrar para vocês que a crise que nós estamos vivendo agora é uma crise diferente daquela de 2008, até para pontuar como que os governos estão agindo diferentemente nas duas crises. A crise de 2008 foi uma crise focalizada no mercado financeiro, e uma crise que nós chamamos de crise de liquidez. Ou seja, você não tinha dinheiro rodando no mercado financeiro para que o mercado financeiro oferecesse crédito, para que o mercado financeiro intermediasse atividades produtivas.
E a demanda, né, a recessão que essa crise trouxe, ela é indireta, ela não foi direta. Por que indireta? Ela veio, num segundo momento, via, primeiro, efeito riqueza, que nós falamos, nos Estados Unidos principalmente, porque quando a bolsa cai demais, quando os fundos caem demais, a riqueza percebida das pessoas que têm dinheiro aplicado cai, e, finalmente, com isso, o emprego diminui. Aqui, essa crise, eu considero muito mais séria, porque você tem uma parada abrupta da oferta e da demanda. É o que nós chamamos de economia de choques simultâneos. É um choque de oferta, porque as empresas não podem trabalhar porque estão fechadas, o comércio não pode vender porque está fechado, e é um choque de demanda, que as pessoas estão proibidas não, talvez não seja a palavra, mas têm sua mobilidade limitada por conta da pandemia. Ninguém compra, ninguém vende. A economia fica totalmente parada. E aí a demanda é afetada pela renda, porque existe desemprego. E uma coisa interessante, que eu acho muito interessante a gente notar aqui, você tem capacidade produtiva destruída. Algumas empresas não vão reabrir. Aqui, nos Estados Unidos, na Europa, na China, no Japão. Então, a gente tem que ter consciência que essa crise ela vai diminuir a capacidade produtiva da economia. Não dá para o governo debelar 100% dos efeitos dessa crise. Nós vamos sair mais pobres do que nós entramos nessa crise, infelizmente. O quão mais pobre é aí que o governo pode entrar. O que isso representa em termos de combate? Por que é diferente? A crise de 2009, como eu falei para vocês, é uma crise de liquidez. Você teve vários fundos que tinham papéis do mercado imobiliário dentro deles, os papéis viraram pó, né, como a gente diz no mercado, ou seja, essas dívidas sofreram calote, e aí os fundos ficaram mais pobres. E assim você fez com que isso se espalhasse para a economia com falta de liquidez. Nesse caso, o ator principal para debelar a crise são os bancos centrais. Por quê? Porque se você tem falta de liquidez, você tem falta de dinheiro no mercado, no sistema financeiro, o que você tem que fazer, basicamente? Você tem que irrigar o mercado financeiro, os bancos todo o complexo que gira em torno desse mercado. Então, os bancos centrais eles podiam diminuir o que nós chamamos de depósitos compulsórios, aqueles depósitos que o banco tem obrigatoriamente o Banco Central. O Banco Central fala, pode pegar esse dinheiro e usar. E também compra de ativos para manutenção de renda. O Banco Central comprou ações, comprou dívidas de empresas, comprou tudo, para justamente debelar esse efeito riqueza. Hoje é diferente. O ator principal deixa de ser o Banco Central, embora ainda seja um ator muito importante, mas o ator principal é o Tesouro Nacional. Por quê? Porque você precisa manter o máximo possível de capacidade produtiva da empresa. Necessidade de manutenção de pessoas jurídicas e necessidade de manutenção de uma rede de proteção social para os mais assistidos. Tá? Então, qual que eu acho que seria um programa perfeito para essa crise? Qual que seria o mecanismo ideal de sequência para combater essa crise? Primeiro, o Banco Central libera recursos para a economia, isso é necessário também, libera recursos para os bancos. Depois, o Tesouro faz algumas coisas que nós vamos fazer, alguns tipos de política, que incentivem esses bancos a emprestarem para as empresas que vão ficar paradas por algum tempo. Tá? Se esse mecanismo que nós vamos conversar mais tarde não for acionado, o que vai acontecer? Como a economia está muito mais arriscada, né, hoje em dia, a probabilidade de uma empresa falir nesse período é alta, os bancos pegam esse dinheiro e ficam com ele, com medo. Colocam em ativos sem risco. E aí faz o que nós vemos aqui nessa terceira parte, empossamento de crédito e dificuldade desse crédito chegar para as micro e pequenas empresas. E aí, esse é o mecanismo que nós vamos falar, o oferecimento de garantia para empréstimos. O governo não tem que emprestar dinheiro, ele tem que dar incentivos para que os bancos emprestem. E esses incentivos têm que passar primordialmente para diminuir o risco da carteira dos bancos. Aí nós vamos falar um pouquinho mais sobre isso. Bom, vamos falar então de como foi feito o combate no Brasil, quais foram os pacotes e quais estão sendo os pacotes de crédito, e aí a gente vai automaticamente falando sobre as críticas e os elogios que a gente tem que fazer.
O primeiro passo que foi feito no Brasil foi a MP 936. Ela nem é considerada crédito, mas eu trouxe ela aqui porque ela tem uma influência muito grande em por que a primeira medida efetiva de crédito não deu certo. A MP 936 tinha um objetivo, que era evitar demissões. Então, ela versava sobre a possibilidade de redução de jornada de trabalho e suspensão do contrato de trabalho. Então, o empresário podia, em negociação direta, isso é interessante, direta com o trabalhador, suprimir o contrato de trabalho por 60 dias, ou então diminuir, reduzir a jornada. E por que eu falo que são pacote? Porque o governo ele poderia arcar com parte desse salário reduzido ou completamente cortado, no caso da suspensão, para o trabalhador, com um limite de até 2 salários mínimos. Então, assim, por exemplo, vamos supor que o empresário cortasse pela metade a jornada de um trabalhador que ganhava um salário mínimo. 2 salários mínimos, desculpa. Ele passa a receber um salário mínimo da empresa e o governo diretamente paga esse outro salário mínimo para que ele fique, mesmo com a jornada menor, pelo menos por 2, 3 meses com o salário integral. Então, não é um crédito, porque o governo paga direto para o trabalhador. Não gera nenhuma obrigação para o empregador. Tá? Agora, o empresário não pode demitir os funcionários que entrarem no acordo. A empresa tem que ter conta-salário em bancos, né? E o acordo, como falei, já tinha feito direto com o trabalhador. Mas essa linha só atingia empresas que tivessem a faturamento entre 360 mil e 10 milhões. Não atendia microempresas, só pequenas empresas. Né? Então, aqui o exemplo que eu falei, né? Que o próprio governo paga uma parte do trabalhador. O interessante é que na suspensão do contrato, o empregado fica sem trabalhar por até 60 dias. Até 60 dias. Ok? Bom, esse foi o primeiro programa de ajuda, foi o imediato pós-pandemia que o governo fez. Ele nem se caracteriza, como nós podemos ver, por uma caracterização de crédito, exatamente, mas sim por uma caracterização de ajuda direta. O primeiro programa com efeito de crédito é a MP 944. Aí sim, é um empréstimo exclusivo para pagar os empregados. O governo fornecia o empréstimo para financiar a folha salarial dos empregados. Obrigatoriamente, o empresário teria que usar esse dinheiro para pagar a folha de pagamento. Ele não poderia usar esse dinheiro para mais nada, para aluguel, custo fixo, qualquer tipo de outra matéria-prima, nada, só exclusivamente para pagar os empresários. Novamente, com empresas que em 2019 tiveram renda bruta no acima de 360 ou até 10 milhões nesse período. Os juros eram de 3,75 ao ano, igual a Selic, taxa básica de juros na época. Né? Hoje tivemos mais uma baixa de Selic, ela está em 2,25. Na época estava 3,75. São tivemos 2 cortes, 0,75 desde então. A empresa que toma o financiamento não pode demitir os empregados por 2 meses. O pagamento tinha 6 meses de carência, ou seja, você só começa a pagar esse empréstimo de 6 meses, de março até 6 meses, no caso, né, que iria dar em setembro, e tem 30 meses para pagar, novamente limitado a R$ 2.090 por empregado. Ok? Então, esse foi o primeiro programa de crédito, que saiu mais ou menos 15, 20 dias depois da pandemia. Notem que, até agora, eu não falei, um mês praticamente pós-pandemia, nós estamos aqui nessa nossa linha do tempo, eu não falei em nenhum
programa para capital de giro. Bom, qual foi o resultado? O que nós pudemos entender, ver desse programa, que pode ser aí um teste para a gente fazer as nossas observações acadêmicas. Apesar dos esforços do governo federal e Banco Central, alguns detalhes importantes eram que o empresário não tivesse acesso ao crédito, principalmente os menores, né? Para vocês terem uma ideia, foi programado 40 bilhões de reais para esse fundo, né? Só 1,6 bilhão foi efetivamente contratado em quase 50 dias da vigência. E aí a medida provisória voltou para debate no Congresso. Inclusive está no Congresso. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, falou que ele iria tentar diminuir o risco desse contrato. Eu estou vendo aqui uma informação relevante, na realidade, que o Fernando nos passou. Nesse MP 944, 85% do risco do crédito é assumido pelo governo, e só 15% é pelo banco. Vejam só, o montante final, e isso é interessante, o montante final quem empresta é o banco. Não é um empréstimo direto do Tesouro para o empresário. O Tesouro fala para o banco o seguinte, fala, pode emprestar o dinheiro que o Banco Central deixou você liberar de compulsório e por outros meios, todas aquelas medidas que o Banco Central fez logo depois que a crise, e o Conselho Monetário Nacional fez logo que a crise começou, empresta. Por quê? Se tiver até 85% de inadimplência, eu te pago, eu te vou ressarcir todo esse dinheiro. Ou seja, provavelmente 85% e 100% é a mesma coisa, porque nenhum banco vai ter essa quantidade de inadimplência. Tá? Então, só 6 bilhões foi efetivamente emprestado. A gente teve um problema que nós falamos com o governo logo no início desse programa, que é o fato de que ele foi restrito à folha de pagamento, e a folha de pagamento, segundo o Sebrae, é apenas o terceiro custo em termos de importância para as pequenas e médias empresas. Desde o começo, devia ter sido feito para capital de giro, e ele podia usar para salário, podia usar para aluguel, podia usar para água, luz, o que ele precisaria. Ou seja, aluguéis, insumo, vem na frente de salário. Então, por que deu errado? Porque só 4% desse valor foi concedido. Nós estudamos isso, né, para tentar ajudar o governo a ajustar esses pontos. Chegamos a 4 itens. Primeiro, a concorrência com as outras medidas. Aí, o porquê que eu falei para vocês da 936. O empresário tinha 936, que não era um crédito. O governo pagava direto para o empregado, e o empresário não ficava com débito, não ficava com parcelas e com uma dívida futura. Então, nessa decisão, obviamente, os empresários preferiram ficar com a 936, que não gerava uma dívida para ele. A necessidade de ter conta salário no banco. Uma estimativa também do Sebrae mostrou que apenas 33% das empresas que estavam aptas a tomar essa linha tinham essa premissa. Você já exclui praticamente mais 60% das empresas de tomar esse crédito. E a mais importante, a necessidade de garantias estar completamente negativado para tomar o crédito em uma situação generalizada, né? Enfim, que nós já falamos. E a insistência em taxa de juros irreais. O que eu falo aqui, pessoal? A insistência em taxa de juros irreais. Isso eu vou levar para os próximos pacotes que nós vamos falar de capital de giro. O que eu falo aqui é o seguinte: 3,75% ao ano é uma taxa que não faz com que essa linha seja nem só rentável para o banco, mas, inclusive, ele corre o risco de não ter o retorno pelos custos que ele tem de fornecer essa linha. Eu acho que o grande problema do empresário não é pagar 3,75% ao ano. Ele poderia, por exemplo, ele não ficaria triste em pagar, nesse caso, 8%, 9% ao ano. Não estou falando ao mês, ao ano. Ele não teria problema desde que esse dinheiro chegasse para ele.
Então, é interessante você fazer um mix. É óbvio que você não vai ter as linhas que tem hoje, ainda mais com a companhia muito arriscada, 8%, 9% ao mês, mas também não é necessário fazer a Selic. O governo podia liberar para que os bancos oferecessem essas linhas de crédito um pouco mais caras, mesmo que fosse muito abaixo do que o mercado aceitaria. Tá bom? Isso principalmente deu errado. E o que nós aprendemos, então? Dessa estrutura, nós tiramos 4 lições. A linha de crédito tem que ser para capital de giro, com diminuição de exigências de garantias e certidões negativas. Nós tivemos a MP 958, que foi um passo gigante nessa direção, eu não vou falar dela porque é de crédito, mas basicamente ela liberou os bancos de pedirem um monte de documentos, entre elas certidões negativas de crédito. Tem que ser com garantias reais baseadas em fundos já existentes para agilizar o processo, não sendo necessário compor novos fundos. Eu vou falar isso nas próximas, tanto na Lei 13.999 como no MP 975. O empresário não precisa de juros absurdamente baixos, mas sim de disponibilidade rápida de recursos. Se você falar para o empresário, você prefere um juro de 3,75 daqui 5 meses, ou um juro de 10% só o ano, para ter o dinheiro agora, eu tenho certeza que ele ia preferir a primeira opção. Daqui 5 meses, 6 meses, 7 meses, ele pode nem existir mais, né? Infelizmente. E aí veio a nova leva de programas de julho. Esses programas foram interessantes. O governo lançou 2 novos programas que são para capital de giro, olhando os erros do passado e com fundos garantidores já existentes. Então, por que eu falo que é importante que tenha fundos garantidores que já existiam? Compor um fundo é muito complicado, até um fundo público, né? Você já tinha 2 fundos que eram destinados justamente a garantir alguns empréstimos. O FGI do BNDES e o FGO do Banco do Brasil. O FGI, o Fundo Garantidor de Investimentos do BNDES, tanto o FGI como o FGO, eles já eram fundos existentes que tinham dinheiro, mas não dinheiro suficiente para que alavancassem empréstimos no montante que era necessário por conta da pandemia. Então, o que o governo fez nesse sentido? O Tesouro Nacional foi e aportou dinheiro nesses fundos, colocou dinheiro nesses fundos. Quando ele colocou dinheiro nesses fundos, esses fundos ficam robustos o suficiente para garantir empréstimo de bancos de valores maiores e mais condizentes com toda essa parada da economia. O governo estima, por exemplo, isso é uma estimativa do governo, que para cada R$1 que ele coloca de aporte num fundo desse, os bancos são liberados para emprestar R$4. Ou seja, um aporte, por exemplo, do Tesouro de 15 milhões gera 60 milhões, 15 bilhões gera 60 bilhões, pode gerar 60 bilhões de empréstimos. E aí o governo está fazendo, né? Porque a empresa 975 os empréstimos não estão ainda disponíveis, né? Hoje começou o Pronamp, que é 13.999, e aí ele fez uma divisão. Ele pegou o Pronamp, que é de auxílio a médias e pequenas e microempresas, que usou o FGO, o Fundo de Garantia do Banco do Brasil. Fundo de garantia, só lembrando para quem entrou agora, para quem não sabe, na realidade é um montante de dinheiro que tem lá disponível para passar para o banco caso as empresas sejam inadimplentes. E fez a 975 para pequenos e médios empresários, usando o FGI, que ainda está em processo de aprovação na Câmara, por isso ainda é uma MP, não é uma lei. Não está disponível ainda. O Pronamp, hoje a Caixa liberou hoje, coincidentemente, a Caixa liberou 3 bilhões de reais nessa linha. Tá? O que é o Pronamp? Aí sim, você tem a meta é desenvolver e fortalecer os pequenos negócios com uma linha de crédito que efetivamente pode ser usada para qualquer coisa, menos, obviamente, no caso da empresa é mais difícil, pagar dividendos ou pagar bônus, alguma coisa assim. Ele pode usar em qualquer outro, pode usar em aluguel, pode usar em matéria-prima, pode usar em salário, o que ele quiser. Tá?
ela corresponde a até 30% da receita bruta anual da empresa 2019. Tem uma exceçãozinha que eu quis colocar aqui, com empresas com menos de um ano funcionando. O limite pode ser 50% do capital social ou 30% da média do faturamento mensal das atividades. O empresário pode escolher o que for mais vantajoso para ele. Então, o que significa isso, pessoal? 30% de um ano é praticamente 3 meses e meio para 4 meses. O governo supõe que por 4 meses a empresa vai ficar fechada e dá para ele a receita bruta dela desses 4 meses para que ela possa arcar com seus custos e não fechar durante a época da pandemia. Tá? A taxa de juros anual máxima tem que ser igual a Selic, hoje ela passou para 2,25, acrescida de 1,25 sobre o valor concedido. Hoje a taxa anual, nós estamos falando de taxa anual, seria de 3,5%, com prazo de 36 meses para pagamento. Aqui vai aquela minha crítica, quer dizer, o banco ele tem muito pouco incentivo, porque 1,25 anual é muito pouco para pagar os custos que ele tem, né, de mobilizar toda a sua estrutura para oferecer esse tipo de crédito. Isso fica muito pouco atrativo para um banco. Se eu tivesse, e já falei isso diretamente lá para a Secretaria de Produtividade do governo, se eu pudesse dar uma sugestão, eu falo, não precisa subsidiar, fazer um cap de juros tão pesado, não é necessário. Você pode até fazer um juro, obviamente, menor que o mercado oferece, mas não tão grande, não tão baixo, quanto que pode desincentivar os bancos a fazer esse crédito. Tá? A empresa tem que manter o número de empregados na data da publicação da lei até o 60º dia após o recebimento da última parcela do crédito. Tá? De novo, cada empréstimo dá garantia pela União de 85% dos recursos, com esses valores do fundo garantidor. Tá? Todas as instituições financeiras públicas e privadas autorizadas a funcionar o Banco Central poderão operar a linha. Não é só banco. Por exemplo, cooperativa e fintech também pode oferecer essa linha. O aporte de tesouro no FGO foi de aproximadamente 16 bilhões, o que deve gerar, segundo a contas do governo, possibilidade dos bancos emprestarem até 64 bilhões de reais por conta da alavancagem. No momento, não tem carência para começar a pagar a dívida. A carência foi vetada da lei final. Fica a cargo do agente financeiro conceder ou não prazo de carência. Aí cada banco vai definir. O banco pode pedir para definir, pagar a primeira parcela no mês que vem, ou daqui a 6 meses, ou daqui a 12 meses. Sendo que o prazo total de pagamentos máximo é de 36 meses. Pessoal, interessante notar que qual que é a estrutura desse crédito. Quem empresta é o banco. O FGO, esses 16 bilhões, não são dinheiro para empréstimo. O banco não pode pegar esses 16 bilhões e emprestar. O banco pega o dinheiro que ele tem. Hoje a economia está muito líquida, né? A taxa de juros está muito baixa, o governo americano está soltando muitos dólares em pacotes para reavivar a economia, o japonês, o europeu. Então, você tem uma economia extremamente líquida, com poucas possibilidades de retorno real. Então, você tem dinheiro para ser emprestado. O que o banco tem que ter é os critérios próprios para fazer ou não empréstimo de dinheiro. O banco não é obrigado a emprestar. Ele pode simplesmente não querer entrar nessa linha. Ele pode oferecer o que ele já oferece normalmente. Por isso que eu acho importante que os juros tenham algum tipo de atratividade para os bancos. Tá? Então, eu acho que um problema dessa linha de crédito que ele pode enfrentar justamente é o fato dele não gerar incentivo suficiente para os bancos oferecerem essa linha. Okay? Também está rodando, já foi promulgada pelo governo, assinada, está no Congresso, a MP 975, que é o Programa Emergencial de Acesso ao Crédito. Vejam, eu quero voltar um pouquinho aqui, vocês me permitam, por favor. Vejam aqui. O governo fez uma divisão. Ele deixou o Pronamp 90% destinado a microempresas, com faturamento de até 360 mil por ano. E só deixou 10% do Pronamp para empresas de 360 mil a 4,8 milhões. Por quê essa divisão?
porque essas empresas foram contempladas aqui, de 360 mil até 300 milhões de reais. Empresas que faturam 360, 300 mil reais a 300 milhões de reais, que são empresas consideradas de pequena e médias, podem buscar dinheiro nesse plano. A MP autoriza a União a aumentar até 20 bilhões a sua participação no Fundo Garantidor para Investimentos, o que deve alavancar próximo de 80, deveria alavancar, né? Próximo de 80 bilhões de empréstimo. Né? Não tem deliberação sobre carência e prazo máximo, está sendo discutido no Congresso, assim como a taxa de juros. Mas aqui, a taxa de juros, por ser empresas que são mais sólidas, são empresas que conseguem arcar com um custo maior, ela deve ficar entre 1,2% e 1,3% ao mês. Vejam, ainda é uma taxa muito baixa para crédito à empresa. Mas esse linha deve demorar de 3 a 4 semanas para estar disponível nos bancos. Tá? Dentro desse contexto, o que a gente pode tirar de conclusão para pensar de agora em diante nessas novas linhas de crédito? Uma crítica que nós podemos fazer é que o governo demorou para conseguir ajustar as políticas e erroneamente mirou no início apenas no salário. A primeira linha de capital de giro chegou 3 meses, Pronamp chegou 3 meses depois da quarentena. Hoje, basicamente, operacionalizou hoje, dia 17 de junho, sendo que a quarentena foi instaurada aqui em São Paulo no dia 18 de março, exatamente 3 meses depois. Isso já pode ter quebrado várias empresas. Só para ter um exemplo, o governo americano já ofereceu pacotes com 100% de garantias para os bancos, para pequenas e médias empresas, há 2 meses. E ele ofereceu quase $1 trilhão de dólares. E foi quase tudo emprestado, praticamente tudo, 95%, 96% desses empréstimos. Obviamente, lá a taxa de juros dos bancos é menor. Você oferecer uma linha dessa, fica mais... A taxa de juros, desculpa, da economia é menor. Você oferecer uma linha dessa, fica muito mais interessante do que aqui no Brasil. Né? Então, não foi, e aí eu posso dar um testemunho, que eu estou participando, não foi até por falta de iniciativa do Ministério da Fazenda. É que realmente no Brasil as coisas demoram muito para acontecer. E houve um entreveiro entre a Fazenda e o Tesouro para que o Tesouro aportasse esse dinheiro nos fundos garantidores. Foi difícil de convencer. Segunda conclusão, as linhas travavam nos bancos. O risco é alto. Os bancos, com razão, prevêem as empresas hoje com risco muito maior. Eu já vi, por exemplo, amigos meus do mercado financeiro falando abertamente, eu não vou emprestar para academia e para a empresa de evento, porque eu não sei quando ela vai reabrir. Eu tenho que zelar pelo balanço do banco. Quer dizer, a gente também trabalha alavancado. 15, 20% de inadimplência é suficiente para quebrar um banco. Então, elas travaram. Existe risco gigante e, nesse caso, a necessidade urgente do governo garantir. Essas garantias são garantias como aquele garantia, o FGC, né, Fundo Garantidor, que garante a poupança. Todo mundo sabe que se você tiver até 200 mil reais, se não me engano, no banco, e o banco quebrar, o Fundo Garantidor te dá esse dinheiro. É a mesma coisa, só que para os bancos. Né? Quer dizer, o governo, se as empresas não pagar, dá esse dinheiro para os bancos. As linhas de capital de giro do governo tiveram um bom desenho. A equipe do Ministério da Fazenda foi muito competente em desenhar, embora um pouco tarde. Mas a taxa de juros pouco competitivas podem barrar. E aí, pessoal, o mais interessante que eu acho, a lição maior que a gente pode tirar disso é que essa pandemia pode colocar luz em um problema no Brasil. Crédito para pequenas, médias e microempresas. Tá? A gente nunca pensou nisso de uma forma muito profunda no Brasil. Geralmente, a pequena, principalmente micro e pequena empresa, ela funciona muito com capital orgânico. Essas empresas têm medo de acessar o sistema bancário por conta dos altos custos
dessas linhas de financiamento. Também, elas não conseguem acessar o mercado de capitais. Uma empresa média no Brasil, talvez as maiores médias até sim, mas uma empresa média ou média pequena, digamos assim, no Brasil, não consegue acessar o mercado de capitais. Isso é um problema que, desde que eu trabalhava no mercado financeiro, a gente tentava resolver. Fomos à Austrália, fomos aos Estados Unidos, ver como que as empresas menores conseguem acessar o mercado de capitais. Ou com dívida corporativa, né, debêntures, ou na Bolsa. Esse é um problema do Brasil. O custo de estruturação de estruturação de busca de capital é relativamente alto para que essas empresas consigam pegar. Então, agora talvez, e eu espero que isso tenha trazido para a gente uma luz para discutir a partir de agora não só o crédito para que as empresas tirem o pescoço para fora d'água, mas sim para alavancar pequenas, médias e microempresas. É óbvio que o mais urgente para essas empresas é que você destrave o ambiente de negócios, né? Você tem um ambiente de negócios muito fluido, que as empresas não precisam se preocupar com obrigações acessórias, com um monte de impostos. Eu não estou falando nem carga tributária, estou falando quantidade de impostos, preencher formulários, etc., abrir empresa, fechar empresa, ter acesso à justiça, essas coisas. Isso é muito importante. Mas também nós precisamos começar a pensar uma estrutura de crédito conjunto do governo e dos bancos. Né? Aqui, eu me considero um economista com viés liberal, mas aqui não se pode ter vergonha. Se você pegar os exemplos dos países que se desenvolveram, da pobreza para a riqueza nos últimos 50, 60, 70 anos, todos utilizaram o governo no sistema de crédito. Não tem que ter, ninguém aqui está imaginando que você vá eleger campeões nacionais e colocar centenas de bilhões em grandes empresas. Não. A ideia é pensar uma estrutura bancos comerciais e governo de tal modo que o risco seja palatável para os bancos e a taxa de juros que são cobradas diminuam, para que você possa, de verdade, alavancar essas pequenas e médias empresas que são a grande maioria, a grande número de empregos no Brasil. Então, eu acho que essas são as lições que ficam para a gente de todo esse turbilhão que nós estamos passando, né? Todo esse período muito difícil que nós estamos passando, e talvez aí, nesse momento, a gente possa parar para pensar e isso possa ter um efeito num futuro, né? Num futuro em termos de desenvolvimento de pequenas, médias e microempresas. Ok? Bom, eu acho que vou abrir para a gente discutir mais, né? Para a gente bater um papo. Eu acho que, efetivamente, a estruturação do que está sendo feito, do que foi feito, as lições tiradas, eu passei rapidamente. Paulo, eu passo para você, por favor, para a gente começar um debate. Obrigado, professor André. Parabéns pela sua explanação e nos trazer todas essas informações que elas são relevantes e atuais, importantes para nossos pequenos e médios empresários. E, por isso, gerou algumas perguntas. Podemos ir a elas? Por favor, é a parte mais legal. É mesmo. A primeira qual é a principal causa dos pacotes de créditos americanos terem dado certo e os brasileiros não terem chegado ao empresário? Uma questão interessante. Eu vou enumerar aí principalmente 2 pontos. Primeiro, que o governo americano ele foi muito rápido em oferecer 100% de garantias para todos os empréstimos e colocou muito dinheiro. Lógico, a gente não tem a capacidade econômica deles de colocar essa mesma quantidade de dinheiro. A gente teria que colocar um pouco menos, efetivamente. Mas ele foi muito rápido e percebeu que essa necessidade de garantias era muito proeminente.
Segundo ponto, e aí é uma coisa estrutural, a taxa de juros de empréstimo dos bancos americanos para empresas é muito mais baixa do que a taxa de juros brasileira. Então, juros subsidiados, né, lá são mais palatáveis para os bancos fazerem essa distribuição do que do que aqui no Brasil. Então, basicamente, fazendo uma comparação direta, uma taxa de juros normal para uma empresa americana, mais arriscada, ela fica em torno de 8% a 10% ao ano. Se o governo oferece uma taxa subsidiada de 5%, 6% ao ano, não muda muito para o banco, e ele tem a garantia total desse empréstimo. Então, fica muito interessante para ele emprestar. Aqui no Brasil, as taxas de juros para empresas mais arriscadas podem chegar a 60%, 70% ao ano. E quando o governo oferece uma taxa de juros de 3% ao ano, os bancos empossam todo esse dinheiro. Mesmo que chegue chega toda essa garantia, os bancos empossam dinheiro e preferem colocar em outros lugares. Então, acho que esses são os dois fatores que fazem com que os pacotes americanos tenham tido mais sucesso que os brasileiros. Bom. Legal. Só voltando na questão da MP 944, o Fernando Azevedo, ele coloca uma afirmação aqui que o problema seriam dois. Mesmo sendo só 15% para o banco, esses não estão dispostos a assumir os riscos para empresas de maior porte, que estão em situação bastante degradada. E o segundo seria o limite de 2 salários mínimos. É muito baixo. Para uma empresa média com salários maiores, ficou pouco atrativo. O senhor queria... Muito, muito bem colocado. Muito bem colocado. Embora eu concordo, eu acho que 15% ainda é uma coisa que os bancos se recusaram, mas acho que o principal propósito, Fernando, o principal problema é a taxa de juros, que é muito baixa, né? A taxa de juros limitada, o teto da taxa de juros é muito baixa, e Selic, né? Isso faz com que os bancos nem tenham a possibilidade de reaver seus custos operacionais, de colocar toda a máquina, né, toda a capilaridade em favor desses empréstimos. Eu acho que aqui, Paulo e Fernando, nós temos aqui mais uma discussão para colocar no futuro que não cabe ao crédito aqui. Mas, de novo, um economista com viés liberal falando isso, né? E está sendo gravado, não tem como negar depois. Fica muito clara a importância, por exemplo, da Caixa Econômica Federal em todo esse processo. Né? Quer dizer, dificilmente o banco vai ter mais de 85% de inadimplência. Por mais que tenha esses 15% aqui arcado, dificilmente ele vai ter. Então, basicamente, o banco está totalmente garantido na inadimplência. Ele não passa porque ele não vai ter um lucro em cima dessa linha, o que não está errado. Pelo amor de Deus, não está errado. Mas aí o micro e pequeno empresário não chega a esse crédito. Então, numa situação dessas, a Caixa Econômica pode ser efetivamente esse caminho para chegar ao micro e pequeno empresário por ser um banco do Estado. Talvez aqui a discussão é para outra hora, não vou entrar aqui, que essa discussão vai gerar muita discussão efetivamente. Talvez Banco do Brasil e Caixa junto não sejam necessários. O Banco do Brasil já é meio empresa, já é meio privado, é uma coisa híbrida, mas a Caixa Econômica a gente percebe que ela pode ter, se bem administrada, um papel muito importante em momentos de crise. Obrigado pela resposta. Aqui tem o Edson Andrade, na verdade ele faz uma afirmação, ele traz um comentário que o ministro Paulo Guedes fez naquela reunião ministerial. Abre aspas, Guedes falando, o Brasil vai ganhar dinheiro usando recursos públicos para salvar grandes companhias. Agora nós vamos perder dinheiro salvando empresas pequenininhas. A pergunta que o Edson faz é, isso não comprova que realmente o governo, com a MP 944, fez de tudo para não emprestar dinheiro para as pequenas e médias empresas? Edson, um abraço. Edson, aluno de muito tempo, um amigo, conversamos nas redes sociais. Então, é muito difícil falar sobre aquela reunião ministerial, né? A gente fica imaginando, Edson, quando a gente está ali tomando um chopp, né? Naquela descontração, sabendo que não
estaria sendo divulgado, a gente acaba falando algumas coisas que não deviam falar. Quando estava falando sobre isso, o ministro Paulo Guedes estava falando sobre BNDES, né, de direcionar para a empresa, ele não foi totalmente infeliz. É só lembrar para ele que 80-90% dos empregos no Brasil são pequenas e médias empresas. Se ele ficar só com as grandes, ele vai ficar aí com 10-15% dos empregos. Então, assim, foi totalmente infeliz. Aí eu vou te dar o meu testemunho novamente. A equipe da CPEC, a gente fala diretamente com a secretária adjunta do MDIC, né, do antigo MDIC, Desenvolvimento desse Comércio, Antônia Talarida, eles estão empenhados desde o começo em tentar desbrenhar os mecanismos a construir uma MP o mais bem desenhada possível. Mas eles enfrentaram certas resistências dos fundos já existentes, do Tesouro, do BNDES, que foram vencidas com o tempo. Então, na realidade, essa fala não reflete muito o que está acontecendo lá dentro do Ministério, junto com o secretário especial Carlos da Costa, que está capitaneando essa equipe. Infelizmente, o timing já foi ruim. Mas é antes tarde do que nunca, né? Muitas já faliram, infelizmente, é um terror isso. Mas vamos tentar salvar as que ainda tem. Beleza, professor, obrigado. O Ari Cordeiro, ele pergunta, qual o percentual do Pronamp garantido pelo governo? Oi, Ari, boa noite. O percentual é 85%. Pronamp 85%, MP 975, 80%. É muito marginal essa diferença, né? Marginal porque é muito difícil que o banco vá arcar com uma inadimplência tão grande. Na realidade, quando você faz isso, você faz só para tentar alavancar um pouquinho, incentivar os bancos a emprestarem mais. A conta que eles fazem, uma inadimplência, por exemplo, 50%, vamos dizer, é catastrófica, não existe. Não existe, por mais que seja uma situação de tipo pandemia. Então, eu acho que não é por falta de garantia que os bancos vão emprestar. Eu acho que a gente tem que olhar, hoje, já foi detectado pelo governo que o problema é garantia, e ele atacou esse problema. Agora, como eu volto a falar, eu acho que você tem que combinar com os bancos e ter taxa de juros que sejam realmente... Já que eu tenho essa garantia e o componente inadimplência não vai gerar um custo para esses bancos, refaz a conta sem inadimplência, vê qual que é os juros interessantes dos bancos emprestarem e vão negociar, e o governo negocia a partir dessa base de juros. Né? Porque também tem o lado contrário, né, Paulo? E, Ari, quando a gente ouve os bancos, por que o spread é tão alto no Brasil? Por que o spread é tão alto? Uma das coisas que eles falam diretamente é impostos e a outra é inadimplência. Se você tira inadimplência, você tira uns grandes problemas que geram um custo de empréstimo mais alto. E aí você pode diminuir esse empréstimo. Eu acho que está muito mais para os juros muito baixos que são permitidos do que para garantir efetivamente. Obrigado, professor. Conosco aqui está o professor Alex. Ele está fazendo uma pergunta que, na opinião do senhor, qual seria o desenho ideal de um plano de estímulo ao crédito para micro e pequenas empresas? Bom, professor Alex, que prazer poder responder uma questão sua. Então, eu acho que tem alguns pontos. Primeiro, sem nenhuma sombra de dúvida, o primeiro é você garantir uma boa parte dos empréstimos. Eu acho que 85% está bem interessante, não é necessário mais, então constituir um fundo garantidor para que e aqui é interessante a gente falar, né? Mesmo que com esse fundo garantidor, o banco tem a liberdade de pedir garantias para a empresa também. Ele não está proibido de pedir garantias, né? Quer dizer, o empresário vai na Caixa, ele vê essa palestra e fala, olha, eu vou na Caixa e quero dinheiro, não vou dar garantia nenhuma. Tá? Ele ainda pode pedir garantia. No caso do Pronamp, você liberou o sistema de consulta para os bancos da Receita Federal, então ele pode ir lá direto e não precisa pedir para o microempresário, que é aquela para 90% do microempresário, tá bom? Mas ele precisa de garantia. Então, voltando à questão. Primeiro, garantias.
Segundo, não limitar o crédito a salário. Pelo amor de Deus. Imaginar que todo o custo da empresa é salário. Imagina você dar um crédito para a empresa, você fala, você só pode usar isso em salário. Todos os outros custos você não pode usar. Ou seja, você continua pagando todos os custos, você só tem esse crédito para salário, e quando acabar a pandemia, você não pode demitir funcionário. Como se a gente considerasse que não vai ter destruição de valor da empresa. É um absurdo, né? Quer dizer, então, tem que ser para capital de giro. Eu acho que é interessante que isso aconteça. Teria que ser rápido. Esse ponto já não é muito mais possível, não dá para voltar no tempo. Então, com garantias, sem especificidade, rápido, e eu, pessoalmente, tiraria esse ponto de ter que manter o empregado depois. Eu acho que nenhuma empresa manda o empregado embora porque gosta, porque acha isso bonito. Essa triste ideia de demonização do empresário na cultura brasileira. Para o empresário é tão ruim demitir como para quem for demitido. Significa que ele está diminuindo a empresa, significa que ele não está tendo bem-sucedido. Eu tiraria qualquer restrição. O que a gente quer aqui, salvar emprego significa salvar a empresa, não obrigar ela a não demitir. Se você consegue salvar a empresa, você consegue salvar emprego. Limitar a não demitir faz com que o empresário tome um risco muito grande, que é o risco de nem ele mesmo saber se vai continuar. Ele acha que vai, ele toma esse crédito pensando que vai, mas ele fica com medo de demitir. E também, finalmente, tentar conversar com os bancos para diminuir a necessidade de garantias reais das empresas. Tem muito empréstimo garantido por imóvel, e às vezes a empresa não tem imóvel, a pequena empresa ela aluga, na grande maioria, e ela não tem como dar isso. Como tem 85% de garantia, tentar conversar com os bancos para diminuir a necessidade de garantia, já que o governo está garantindo, não precisa de uma garantia da empresa. Eu acho que esses são os pontos que têm que ser focados para que um programa de crédito mais efetivo. Entendi, professor. Nessa linha, o Jacinto Cataldo, eu acho que vale um complemento aqui. Ele diz que você realmente acredita que esses valores ou empréstimos irão chegar às pequenas empresas nacionais a tempo? Porque a enorme maioria das pequenas empresas já vinham com restrições, atrasos e o rating prejudicado por essa recessão aí, na opinião dele, a maior da história do Brasil. Nós temos a cultura de campeões nacionais e não há interesse na pequena economia. Então, Jacinto, muito boa a sua questão. Eu vou começar pelo final. Isso eu acho que vai ser um grande legado dessa pandemia e toda essa estrutura de quarentena. Pensar a importância do crédito à pequena, média e pequena empresa. Por 10 anos, por 2 mandatos anteriores, isso foi praticamente esquecido. O que se falava? BNDES emprestando para grandes empresas frigoríficas, para grandes empresas de aviação, para grandes empresas do ramo do mercado financeiro, e nunca se falou de uma maneira estruturada em crédito para pequena e micro e média empresa. Eu acho que a sociedade, isso aqui parece um chavão, mas é a realidade. A sociedade civil, as entidades patronais, o governo e os bancos têm que se reunir e criar um programa de crédito. Quando eu falo um programa de crédito, não é assim, olha, vou disponibilizar 3 bilhões aqui. Não, um programa é um programa que tenha um olhar de 5, 10 anos. Como que eu vou incentivar a pequena, média e microempresa? O que ela precisa? Faz uma pesquisa, vai com o empresário, vai desde o empresário que está vendendo coxinha na periferia, até o empresário que fatura 300 milhões, que é o máximo de uma média empresa. O que você precisa? Qualifica esse empresário, utiliza o Sebrae, que é um órgão muito importante, tem vários cursos, várias estruturas, a FIA também oferece muito material, a FEComércio de São Paulo oferece um site inteiro só com material, qualifica, mostra, porque o crédito, e também isso é um ponto interessante que eu não falei anteriormente, ainda bem que eu tive essa oportunidade, o crédito também é ensinar a usar. Não adianta você dar crédito para uma empresa para ela
pagar a dívida que já está rolando e virou uma bola de neve, você só vai jogar esse dinheiro fora, porque é mais tempo ou menos tempo, ela iria fechar, não porque ela não teria crédito, mas sim porque ela não tem receita, ela não tem uma estrutura. Então, assim, pensar o crédito para a pequena empresa, desde a educação financeira dessa pessoa na periferia, humilde, que está empreendendo, que tem uma veia empreendedora, até a pequena e média empresa, né? Para não dar, por exemplo, problema com empresa exportadora que quer ganhar dinheiro na variação do câmbio. Isso é um erro monumental. Ela não é um banco, ela é uma empresa, ela tem que focar no ponto principal dela, na atividade principal. Faz hedge, compra fundos de variação cambial para que você mantenha o valor real da empresa. Então, eu acho que esse é uma coisa importante. Como que a gente pensa um programa de longo prazo de incentivo à micro, pequena e média empresa ao empreendedorismo no Brasil. Né? Tem uma frase que eu nunca sei de quem é, desculpa não saber e também não tenho nada contra funcionários públicos, eles são ótimos, eu tenho na família pessoas que trabalham no funcionamento público, mas dizia que se o Bill Gates vivesse no Brasil, ele seria procurador da República, procurador da Justiça. Né? Por quê? Porque aqui no Brasil você tem um incentivo, toda a estrutura de benefícios, de garantias contra ser mandado embora, tal. Você tem uma estrutura de incentivos que leva os melhores cérebros do Brasil a não empreender, e sim a ir para a carreira pública. Então, esse é o primeiro passo, o incentivo ao pequeno, médio e microempresário, um programa de longo prazo. Só complementando, o Jacinto ele falou que é vice-presidente da Associação Comercial e da Federação das Associações Comerciais, e ele garante que toda a atuação que eles têm com as pequenas empresas, que elas estão abandonadas em todo o país. Esse é o comentário que ele fez. Ótimo comentário, Jacinto. Eu presto serviços para a FEComércio também, na Associação Comercial. Eu falo muito com o Ulisses, né, que é economista-chefe, um amigo meu, e a gente percebe o drama. E era uma situação muito complicada, acho que você vai me entender muito bem, que a gente ia vendo o tempo passando, ia vendo que as coisas não estavam acontecendo, ia vendo os associados dessas federações, dessas associações, falindo, gritando, pedindo socorro. É uma situação muito complicada. Eu confesso para vocês que eu fiquei noites sem dormir com essa preocupação, porque você vai vendo as coisas acontecerem e você não vai vendo como solucionar. Imagina, por exemplo, um empresário de serviços que teve 100% da sua receita tolhida. E problema de serviços tem um outro problema maior ainda. Por exemplo, quando o restaurante voltar, ninguém vai comer 5 vezes no dia porque deixou de comer 5 dias durante a pandemia. Não tem demanda reprimida para o restaurante. Então, assim, não vai ter uma receita adicional no restaurante quando abrir tudo normalmente, quando vier a vacina, porque ele não teve lá atrás. O comércio vai ter um pouquinho, a indústria vai ter, mas o serviço está totalmente... Ele vai ter que tirar desse dinheiro para pagar esses empréstimos que ele fez agora. Então, assim, eu compreendo, eu percebi isso também, e eu entendo perfeitamente o que você está falando. É terrível. Professor, quando o papo está bom, o tempo corre, não é assim? Vamos ver, eu tenho mais 2 perguntas. Uma delas é se o senhor vai querer complementar, que o senhor já falou, que seria quais lições podemos tirar sobre crédito a pequenas empresas aí após pandemia. Acho que o senhor já respondeu, se quiser complementar alguma coisa. Essa talvez seja a melhor parte de toda essa tragédia, se é que existe melhor. Eu acho que um problema que sempre existiu e nunca foi bem trabalhado veio à luz, veio à tona. Você vê mídia, você vê grande mídia, você vê discussões sobre isso, que nunca houve efetivamente. Então, eu acho que a gente tem que aproveitar, nós, formadores de opinião que estamos aqui, temos que aproveitar esse momento para não deixar a peteca cair depois também. Isso eu acho importante. Professor, estamos finalizando. Muito obrigado pelo tempo que estivemos juntos.
O senhor queria fazer algum comentário final, algumas palavras? Paulo, eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui com um grupo tão qualificado e se necessitar, daqui a algum tempo eu volto aqui para discutir as MPs que estão saindo agora, se elas tiveram sucesso ou não. Estou à disposição da FIA, do Procede, para discutir esse assunto que eu gosto tanto. Muito obrigado ao Procede, professor Almir, professor Marcos, a você, Paulo, por toda essa ajuda aqui, professor Paulo, desculpa, por toda essa ajuda que vocês deram nesse sentido. Obrigado. Nós que também agradecemos a presença do senhor e compartilhar todo esse conhecimento, foi muito importante. E gostaria também de agradecer a participação das senhoras e senhores que neste webinar da série estivemos juntos. Agradecer novamente ao apoio das seguintes instituições: da ABAD, Associação Brasileira de Atacadistas e Distribuidores de Produtos Industrializados, da ABLOS, Associação Brasileira dos Lojistas Satélites, da Associação Comercial de São Paulo, Distrital Sudeste, e Rotary de São Paulo Saúde. Obrigado mais uma vez ao professor André Saconato pela sua disponibilidade em conversar conosco, compartilhando um tema tão atual neste webinar. Agradecemos também a toda a equipe de apoio que fez aí da FIA Procede, que mais uma vez possibilitou a realização com excelência deste nosso evento. Na próxima terça-feira, convidamos a todos que estaremos tratando de um tema: impactos do novo cenário socioeconômico no planos de previdência privada e seguros de vida, com o professor José Luiz Munhoz. Lembramos aos senhores e senhoras que, assim como os anteriores, este webinar estará disponível no nosso canal do YouTube, lá da FIA, Fundação Instituto de Administração. Uma boa noite a todos e nos veremos em outras oportunidades.